Um deles vai ser a fantasia, que seria o quê? Seria especular um mundo onde existe alguma força da natureza que não existe no nosso mundo. Como assim? Magia não existe. Né? A gente pode pensar assim, uma pessoa que ela consegue falar com os animais. Isso não existe. Então, isso aí seria do ramo da fantasia. E o outro ramo dessa árvore seria a ficção científica, que seria pegar uma tecnologia mais avançada e imaginar assim, como seria se essa tecnologia existisse? Por exemplo, viajar para o espaço existe, mas não existe viajar para o espaço assim, nossa, vamos para Netuno, não existe. Mas e se existisse? A ficção científica ela vai nesse lado, mais tecnológico. E se existisse isso? E se tivesse um jeito que a gente, igual no livro aqui, né? Tivesse uma cápsula que você entrasse dentro dela e você ficasse fora do tempo. Então, esses dois grandes galhos da ficção especulativa, eles estão fazendo a mesma coisa de jeitos diferentes. Eles estão imaginando um mundo do e se? E se o mundo fosse assim, como é que esse mundo seria? Mas, assim, tudo é muito fácil quando a gente fala em divisões, né? E eu acho que esse livro, ele é um ótimo exemplo de mostrar que, às vezes, esses galhos se encontram e viram uma coisa só. Então, a gente tem obras que elas são muito, obviamente, fantasia. Por exemplo, Senhor dos Anéis, né? Todo mundo aí já deve ter visto o filme ou os livros. Então, a gente tem essa terra mágica, em que existem anões, elfos e outros seres mágicos lutando contra o mal. A gente tem a ficção científica, por exemplo, Eu, Robô, por exemplo, que é um livro famoso do Asimov, tem um filme também, que é a ideia de que e se os robôs tivessem consciência e se esses robôs ficassem contra os humanos? Né? Então, a gente tem isso aí. Mas, às vezes, as coisas vão se juntar. E eu acho que esse livro do Andrew Magnusson, ele faz isso muito bem, que ele vai misturar esses elementos mais fantasiosos, no sentido de folclóricos, míticos, de uma terra desconhecida, de seres quase mágicos, com uma coisa super tecnológica, que são aquelas cápsulas e o mundo que a gente tem. Então, a gente já vê aí que esse livro, ele tem um quê a mais, assim. Eu acho que ele vai passeando por esses dois gêneros, fantasia e ficção científica, mostrando pra gente que, na verdade, a gente ficar tentando separar a literatura em caixinhas nem sempre é muito produtivo e nem sempre dá certo, né? Porque a literatura, ela sempre dá um olé na gente, né? A gente fala assim, nós, né, que estudamos literatura, falamos, não, a gente vai dividir assim, vai ficar assim, ó, cada um no seu lugar. E aí vem o autor e fala assim, nada disso. Olha só, a gente pode pegar e fazer disso uma outra coisa. Então, tem esse aspecto. Uma coisa que a gente ouve muito falar é a ideia de, então, esses gêneros, né, ficção científica e fantasia, eles são escapistas. Que seria assim, é uma leitura que você vai ler para esquecer da realidade, é um negócio completamente fora da realidade. Então, você vai ler esse livro para esquecer da vida e, sei lá, imaginar os mundos aí com os elfos mágicos, imaginar o mundo aí com os robôs e é isso. Mas será que é isso mesmo? Aí vem a provocação. Por quê? A gente não consegue falar nada que não é da nossa realidade. Então, por mais que esses gêneros literários eles sejam do e se isso existisse, ainda assim a gente está partindo da nossa realidade. E como tal, não tem como a gente ser 100% escapista. Não tem como a gente criar uma coisa que é 100% desconectada de tudo que a gente vive. Então, existe uma fala muito interessante, que é a ideia de que a ficção científica, ela não fala do futuro, ela fala do presente. Por quê? Porque às vezes a gente pode pensar assim, não, essas histórias futuristas, né? E Matrix, por exemplo, que é um filme que agora vai continuar a série, né? Isso é uma coisa do futuro, é a ideia dos robôs no futuro, isso não tem nada a ver com a nossa vida agora. Mas, na verdade, sim, porque as ansiedades sociais que a gente vive no presente, elas que geram essas imaginações. Então, por exemplo, é só porque nós, humanos, pensamos assim, nossa, que coisa complicada seria, né? A gente está desenvolvendo aqui robôs, inteligência artificial. E como que depois a gente vai fazer com essa inteligência artificial?
a gente pensa isso agora, e por isso que a gente é capaz de escrever um livro sobre o e no futuro. Então, esse futuro, ele não é um futuro, na verdade, ele é sobre o que a gente está vivendo hoje. Não é à toa que nas últimas décadas, e isso entrou na minha pesquisa de doutorado, a gente teve tantos livros sobre distopias, né? As distopias são o quê? São os futuros ruins, os futuros negativos, né? As sociedades que são piores do que a nossa, que a gente vive. Então, a gente tem aí Jogos Vorazes, por exemplo, a gente teve Divergente, teve o Conto da Aia, por exemplo, que são essa ideia desses futuros horríveis, né, em que a humanidade está vivendo uma situação muito pior do que a que a gente vive. Mas esses futuros horríveis, eles falam de coisas que estão acontecendo com a gente agora. Então, por exemplo, a ideia dos Jogos Vorazes é no futuro, mas a gente vive uma sociedade em que a gente é super influenciado pela mídia. Então, lá nos Jogos Vorazes, a gente tem lá que as pessoas eram obrigadas a assistir os jogos hiperviolentos, e que tudo era filmado, e que as pessoas criavam seus personagens, né, para aparecer melhor ou pior nos jogos. Isso é o que a gente vive hoje, que a gente tem um perfil no Instagram e que a gente seleciona o que vai colocar e o que não vai colocar. Ao mesmo tempo, a gente tem um mundo extremamente violento, e aí o que a autora faz é juntar isso, né? Isso é violência em contraste à mídia. Então, na verdade, os Jogos Vorazes, ele não está falando lá de 2100 e tanto, ele está falando dos anos 2000 aqui, né? Do que a gente vive. E isso eu acho que é importante a gente ter em mente para a gente pensar quais ansiedades deram origem a essa discussão. Quando eu falo ansiedades, é porque a gente, toda década, principalmente depois do século XX, a gente tem alguma ansiedade social. Por exemplo, desastre climático é uma ansiedade muito presente agora. Então, a gente está vendo várias obras nos últimos anos que têm trabalhado com essa ideia do desastre climático. Na época dos anos, por exemplo, nos anos 80, era a ideia do apocalipse nuclear. Quem lembra aqui do tanto de filme que tinha sobre bomba atômica, que ia explodir, guerra nuclear, guerra entre Estados Unidos e Rússia, que ia acabar com tudo. Essa era a ansiedade da época. Em outras épocas, a gente, andando mais para trás, no século XX, ali depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem muitos livros que falam sobre a ascensão do fascismo, de sociedades totalitárias. Então, o medo disso projetado nesse tipo de ficção. Então, a gente vai vendo essas ondas, a gente chama, nessa área de estudo, a gente chama as ondas de ansiedade. Então, cada época tem as suas ondas de ansiedade. Atualmente, a gente está surfando a onda do desastre climático junto com a onda do colapso social. E eu acho que esse livro, A Ilusão do Tempo, ele é exatamente um fruto dessa ansiedade que a gente está tendo agora. Assim. Acho que ele dialoga muito bem com isso. Então, A Ilusão do Tempo, se a gente pensar no livro assim, num geral, ele vai falar, acho que de uma das maiores ansiedades que a gente vive hoje em dia, que é a ideia de que a gente não tem tempo para fazer nada. E todo mundo já falou isso 1000 vezes, né? Parece que o dia não dá, que 24 horas não é suficiente para eu fazer todas as coisas que eu quero fazer. E aquelas impressões de tipo, mas parece que quando a gente não tinha tecnologia, a gente tinha mais tempo. Como que é possível? Se a tecnologia é para fazer a nossa vida ficar mais rápida, como é que a gente está perdendo tempo? Que eu acho que é um sentimento muito recorrente. Ao mesmo tempo, o livro vai falar dessa escala mais global aí, desse colapso ambiental, colapso econômico e o sentimento de impotência que a gente tem em relação a isso, né? O que fazer, como lidar com isso. E é interessante que o livro vai mostrar como que o escapismo, ou seja, a ideia de que vamos entrar numa cápsula e fingir que nada disso está acontecendo, é a pior coisa que a gente pode fazer. Então, acho que o livro, ele dá esse giro, assim, bastante interessante. Então, assim, só um resuminho, então, para quem não leu ou não teve oportunidade de ler, mas a premissa do livro é a seguinte, a gente tem essa personagem principal, a menina Vitória, e ela mora com os pais na Islândia, e de repente os pais assistindo noticiários que estão falando sobre o colapso econômico e sobre problemas políticos e coisas assim, muito alarmantes. Ela não entende o que está acontecendo, os pais não explicam direito.
ela fica assustada com aquilo tudo, e um dia os pais chegam com uma caixa preta e falam assim, olha, a gente vai entrar dentro dessa caixa e quando tudo estiver bem, quando tudo estiver certo, a gente sai da caixa. E aí a Vitória ali, junto com os pais, ela entra dentro da caixa. De repente, a caixa se abre e ela se vê num mundo completamente diferente do que ela estava. No sentido de que ela está na casa dela, só que a casa dela foi tomada por árvores, animais selvagens. Então, assim, a ideia é de que muito tempo se passou desde que ela estava dentro daquela caixa. Mas ela ainda é ela mesma, ela ainda é uma menina. Então, o tempo para ela não passou, mas no redor o tempo passou. E lá ela encontra uma mulher chamada Rosa, e essa mulher junta outras crianças e começa a contar uma história, falando: olha, o único jeito de resolver o problema que a gente tem aqui agora é contar essa história até o final. E aí ela vai contar uma fábula, num estilo de contos de fada, sobre a origem do mundo e por que o mundo está do jeito que está. Então a gente começa essa história com um jeito ficção científica, ou seja, uma caixa, que você entra na caixa e o tempo não passa, e você acorda e o mundo acabou. Tipo assim, a natureza, os animais selvagens tomaram conta de tudo. Mas aí, de repente, o livro te leva para uma história de uma fábula de contos de fadas sobre um reino chamado Pangeia, e que lá tinha a princesa e o rei e as coisas. E a gente fica no começo assim, mas para que a gente está indo para aí, né? Aquele sentimento assim, volta para a caixa, o que aconteceu com a caixa? Mas aí a história vai juntando, né? Lá pelo meio do livro a gente entende o que essa história mágica tem a ver com a história da caixa. E aí eu queria saber de vocês, se vocês levaram um susto quando a narrativa mudou, como é que foi para vocês essa transição? Posso falar, gente? Eu quase desisti do livro. Nesse ponto, é porque é aquela questão, né, Melissa, que você falou, que a literatura, a gente muitas vezes quer encaixotar ela, né, e falar isso é aquilo. Então, quando eu comecei o livro, né, que eu falei é ficção científica, eu até achei ele muito acelerado. Eu falei, gente, o pau vai quebrar nesse livro, porque acontece muito rápido, assim, né? Os economistas começam a falar que o mundo, né, que a coisa não tá boa, e aí, de repente, todo mundo vai entrar na caixa, a menina entrou na caixa. Quando ela sai da caixa, o mundo ali voltou a ser dos animais, né? Voltou a ser da natureza. Eu falei, meu Deus, esse livro vai ser muito acelerado. E aí, de repente, tem essa quebra. Assim, para mim, foi uma quebra muito grande, porque sai ali da ficção científica e vai para a fantasia total do conto de fada. E eu comecei, primeiro achei que ia ser curtinho, assim, o conto. E aí eu fiquei assim, gente, que hora que vai voltar? Mas que hora que vai voltar? Eu quero saber lá da história da caixa. E aí nunca que voltava. E eu, assim, no início, eu não consegui lidar bem com essa ruptura, não. Eu falei, gente, tá muito esquisito esse livro, que começou a contar demais dessa fábula e eu tô querendo saber da outra história. Mas eu acho que pode ser essa questão de querer categorizar mesmo o que é a narrativa e de achar que essa ruptura foi muito forte, apesar de você ter explicado para a gente que são dois ramos de uma mesma árvore, né? E o autor mostra isso muito bem quando ele começa a entrelaçar as histórias e você vê que tem a ver ali. Mas, assim, para mim foi muito, muito complicado esse início aí. O livro só foi me conquistar mesmo da metade em diante, na hora que surge aquele personagem, o ouriço, né? Que começa a fazer da princesa ali uma religião, aquilo ali eu achei fantástico. E aí, nesse momento, o livro me pegou, assim, eu falei, não, agora o negócio tá... Porque eu achei uma crítica social muito forte ali, naquele momento. E aí as coisas começaram a ficar claras para mim. Eu falei, não, essa fábula, ela não é tão inocente, igual ela aparentou ser no início, né? Do rei, da princesa, papapá. Então, na hora que mostrou ali o surgimento de uma religião, as questões de poder sendo colocadas ali, aí o livro já me conquistou. Mais alguém aí, gente, levou um baque também nessa transição?
estamos recuperando ainda do baque. Pode ser também, né? Tem que levantar a mão. Tem que levantar a mão ou não precisa? Eu não sei como é que vocês costumam fazer. Levantando a mão, gente? Não tô te ouvindo, Cristina. Acho que tá desligado o seu áudio. Regina. Ah, tá. Regina, desculpa. Pode falar. Tá escutando? Tô escutando. Eu também assustei. Eu até voltei no livro. Não, gente, eu perdi alguma coisa. O negócio virou como se fosse outro. Tá igual ela falou, né, Jéssica, né? Falou anteriormente. Eu perdi alguma coisa, não é possível. Eu cochilei, né? Eu realmente achei assim, totalmente diferente, mas depois se entrelaçou. Uhum. Eu acho interessante, a gente vai criando essas expectativas. Então, a gente tem expectativas sobre os gêneros literários, que a gente já leu tantas vezes que a gente vai criando, né? Então, assim, essa história do apocalipse, a gente já viu várias vezes, né? Ah, não, eles vão formar um grupo, e aí eles vão descobrir o segredo que aconteceu, e eles vão lutar, e vão derrotar um vilão que tá fazendo isso, e no final vai dar tudo certo. Então, quando... Opa, não era isso. Deleta, né? Era outra coisa. A gente leva esse susto mesmo. Essa questão da previsibilidade, né? Se a gente acha que vai ser, né? Uhum. E o mais interessante para mim é porque a sensação que eu tinha quando ela saiu da caixa preta é que ela tinha voltado no tempo e não tinha, entendeu? Porque ela, para mim, não, ela não adiantou, ela voltou. Olha só, ela estava naquele momento assistindo a televisão e que todas as notícias, os telejornais e parará, e ela entra dentro de uma caixa, que seria a caixa do tempo, para no tempo que ela não ia sentir o tempo passar, né? Uhum. Aí ela volta para um lugar, sabe? Para mim era como se fosse o passado, uma mulher mais velha, essa valorização da oralidade, que está ali contando história, que reúne a própria característica da mulher, as tranças, não sei o quê. Aí a sensação que eu tinha é que ela tinha voltado. E olha só, e volta contando um conto, né? Um conto, uma fábula, os contos de fada. Aí eu fiquei durante muito tempo com essa sensação. Olha só que interessante, mas faz sentido mesmo. O livro ele tenta voltar para essa ideia da gênese do mundo, né? Ele tenta voltar para a ideia do tempo imemorial, de onde todas as histórias surgiram. Então, é como se quisesse reescrever a história do mundo, né? Tipo assim, na verdade, a história do mundo foi essa. Não foi como a gente aprendeu. Tinha outras coisas antes. E é interessante como ele vai jogando elementos que a gente conhece, e eu acho que por isso que a gente vai tendo essas pistas falsas da gente acha que sabe o que vai acontecer. O primeiro, por exemplo, é a ideia do conto de fadas da Branca de Neve. Né? Então, aquela coisa dos lábios rubros como a rosa, cabelos negros como ele, pele branca como a neve. Eu disse assim, gente, isso é a Branca de Neve. Aí, de repente, chega uma caixa mágica e a menina fica dentro da caixa mágica. Você fala, não, agora é Branca de Neve. Só que não é Branca de Neve, né? Ele vai brincando com essas coisas. Pode falar, Márcia. Vocês usaram uma palavra, acho que é Melissa, não sei, uma palavra que traduziu bem o que eu senti quando começou a fábula, que era a palavra ruptura, né? A gente sente aquela ruptura. Mas aí eu fui me envolvendo com a fábula. E é engraçado que o livro mexe com a questão do tempo, né? E foi um livro que me fez voltar a ter aquele encanto que a gente tem de criança com fábula, que a gente perde isso, né? Hoje a gente lê, é bobinha para criança, né? Mas eu voltei a sentir aquele encantamento com a fábula, né? Com a história de que lembra muito os contos de fada, né? E isso me segurou para eu não desistir do livro depois da ruptura, e eu fui me envolvendo. E a determinada altura, a gente já começa a desconfiar que sim, tem uma relação, né? Essa fábula com aqueles personagens do início do livro. E eu achei que eles avançaram no tempo, ao contrário da colega. Quem falou que achou que quando eles acordaram, eles tinham voltado no tempo.
eu não sei qual de vocês que falou. Foi Cristina. Cristina, isso, a Cristina falou isso. Eu já tive a sensação mesmo que eles avançaram, porque junto com aquelas árvores, com aqueles bichos soltos, tinha shopping, né? Tinha lojas, então assim, eu pensei, nossa senhora, todo mundo ficou parado, ninguém fez nada, ficou dormindo, enquanto isso a natureza tomou conta, né? Uhum. Mas essa fábula eu achei assim de uma beleza imensa, a forma como ele conta, e você vai viajando naquilo e você vai associando com as críticas mesmo, né? Como também não sei quem falou que ela sentiu uma crítica social muito grande na questão religiosa, na questão política mesmo, né? E a gente vai ali conectando com as questões que nos afligem, né, dentro daquela fábula. E você disse que cada época tem a sua ansiedade. Você colocou muito bem, é uma coisa que no fundo a gente sabe, mas a gente não sabe colocar, né? Você colocou de uma forma muito, muito pertinente. Mas além dessa ansiedade que é de época, esse livro também mexe com a nossa ansiedade em relação ao tempo, que eu acho que é eterna. Essa busca por dominar o tempo, né? Por conseguir submeter o tempo a nós, a busca da eternidade, são angústias humanas, né? Eu acho que desde que a gente existe. Sim. Então, assim, amei o livro. Eu só li mais devagar porque eu li em PDF também, né? Mas, assim, se não fosse isso, eu acho que eu ia matar esse livro assim num domingo. Eu me envolvi muito. Achei assim maravilhoso, maravilhoso. E muito assim, as duas é uma história dentro da outra, mas as duas envolvem muito a gente, conseguem envolver. Sim. Então, essa foi a minha percepção do livro, as impressões que eu tive. Ai, legal, Márcia. Pois é, eu acho que tem essa questão mesmo da ansiedade do tempo, e isso tem até a ver, estou com minhas colinhas aqui, com algo que eu tinha notado aqui também, que é a ideia da natureza versus ser humano, né? Essa dicotomia, essa ideia de que existe ser humano e existe natureza, como se a gente não fosse parte da natureza. E o livro começa lá com o rei justamente quebrando o pacto que ele tinha feito com as 3 irmãs, né? Que elas ensinaram como dominar os animais, mas falaram que ele tinha que prometer que nunca usaria isso para algo violento. E ele já começa quebrando essa promessa pelo que ele acha ser um bom motivo, porque ele acha que ele tem que proteger a filha dele, né? Então, assim, o medo da morte já vem aí disso que você falou, né? A busca pela eternidade. Então, assim, em busca dessa proteção da filha, então tudo bem quebrar esse pacto, né? Como se uma coisa justificasse a outra. E ele cria uma guerra mundial, né? Assim, ele literalmente racha o mundo no meio por causa disso, né? A gente tem também uma noção aí, que é uma palavrinha da moda, e alguns de vocês já devem ter ouvido falar, que é a ideia de antropoceno, que é a ideia, né, do ser humano se colocar como o centro do mundo. Em que sentido? No sentido de dizer que nós, seres humanos, como centro do mundo, a gente tem o direito de fazer o que a gente quiser com o mundo. Então, a gente pode destruir, pode tacar fogo, os animais a gente pode tratar do jeito que a gente acha que deve, a gente, né, não tem nenhuma responsabilidade. Nós somos o centro do mundo, nós somos a criatura mais importante de todas. E aí vem a ideia, recentemente a gente tem uma crítica a essa noção de antropoceno, porque criar essa divisão natureza e ser humano fez a gente chegar onde a gente está hoje. Né? Que é esse mundo com sérios problemas climáticos, problemas éticos em relação ao tratamento dos animais, a gente vive super alienado da natureza, né? Então, assim, essa divisão, ela está sendo muito questionada. E eu acho que o livro ele vai bem no cerne dessa ideia, né, de mostrar como que, ao se afastar da natureza, o rei Daemon só piorou a situação. Porque isso levou com que ele não aceitasse, né? Então, ele não aceitou a morte da esposa, ele não aceitou a possibilidade da morte da filha, e por causa disso, ele não queria que nada daquilo acabasse, ele queria que o reino fosse eterno e que ele fosse dono de tudo para ter o controle
controle de tudo. Eu sinto que essa história, não sei se vocês tiveram essa mesma interpretação, mas que a questão do Demon não era só ser a riqueza, né? Tipo assim, por si só. Ele queria ter a riqueza para ele poder controlar como que as coisas iam acontecer, né? A ideia de, tipo assim, controlar que a minha filha não vai morrer, eu vou controlar que o meu reino vai funcionar desse jeito. Exatamente, Cristina, é um poder do controle, não necessariamente da riqueza. Jéssica. Então, eu ia falar exatamente sobre essa palavrinha aí que a Cristina colocou, a questão do poder. Porque quando essa fábula começou, né, e até o título do livro mesmo, A Ilusão do Tempo, eu fiquei muito incomodada com a ideia de que ia vir uma lição de moral no final. Até tinha discutido isso com a Eni, de que eu falei, esse livro vai ser uma lição de moral, no final vai ser a coisa mais batida, de que, né, que temos que viver o presente, parará, pororô. Eu falei, nossa, que coisa mais chata. Só que depois que eu vi a complexidade que a história estava tomando, né, a dimensão que estava tomando, eu percebi que, juntamente ali com essa questão do tempo, o que estava se falando, assim, uma centralidade mesmo do livro é essa questão de poder. Então, assim, o tempo como essa possibilidade de você agir e fazer, e controlar, e mandar, e reinar, né? Como é o caso do Demon. Então, assim, o tempo é tudo que temos, né? Todas as nossas possibilidades, elas estão ali. Então, assim, o que eu vou fazer com esse tempo? A princesa é muito bela para poder desperdiçar o seu tempo, então ela só vai viver em dias perfeitos. Então, assim, como que é a gestão desse tempo, né? Enquanto ele estava se dedicando ali a uma guerra infinita para também ter poder. Então, assim, essa questão da relação do poder com o tempo, sabe? É um negócio assim bem filosófico, eu achei, uma discussão que ela vai bem filosófica mesmo. Inclusive, eu queria falar o que eu, né, pude perceber desse pouca coisa que eu li, é até voltar mesmo para a natureza, o respeito pelos animais, valorização dos animais, da natureza, né? Ele dá um puxão de orelha, né, na gente. Sim. Inclusive, é considerada a grande traição, né? Exato. Então, é muito pertinente para a época, igual você falou, a ansiedade mesmo, nós estamos passando por ela, a inversão, porque o animal, para quem tinha muito contato, que era mais do interior, da roça, meu pai mexia com muito cavalo, ele limpava o cavalo, sabe, a clina e tudo, e passava a mão, e fazia carinho, aquele negócio todo. Então, e isso foi perdendo. A gente não tinha esse respeito mais tanto pelos animais. Então, isso aí ficou assim para mim que realmente, né, tem autores bem assim percebendo, né, essas nuances, né, que está precisando de estar reforçando isso. Sim, sim, sim. Eu acho interessante também como que ele começa a guerra, né, e usar os animais na guerra e ficar né, nessa grande separação entre os animais e o ser humano. E aí chega um momento que ele retorna, né, da guerra e assim, ganhei a guerra no começo, quando ele achou que ele tinha ganhado a guerra. E ele não tinha tempo para fazer nada, né, porque ele tinha que conversar com todos os outros reis menores, né, dos reinos que ele tinha conquistado, ele tinha que sentar e organizar todo o reino, ele tinha que fazer um monte de coisa, e ele não tinha tempo para fazer o que ele queria fazer, que era ficar com a filha dele. Então, assim, o livro começa a trabalhar com esse paradoxo do tempo. A ideia de que o império, né, dele ficou tão grande que ele não conseguia mais apreciar nada da vida dele, né? Ele vivia em função da manutenção do império. E a superproteção, né? O pouco que eu li, a superproteção dessa menina.
Quer dizer, até uma crítica mesmo. Você vê, as crianças não brincam mais na rua, só fica dentro de casa, professor particular que vai em casa. Eu percebi isso aí, sabe? Quer dizer, não sei quantos para poder, os melhores professores, quer dizer, é tudo que um pai quer para um filho, né? Que tem menos filhos e quer dar o melhor para ele. Então, Ai, peraí. Sim. Ai, desculpa aí. Deu para ouvir o finalzinho. Cristina, você levantou a mão? Levantei. Eu queria algumas coisas, não sei se eu estou com medo de não falar agora, depois perder essa coisa que eu tinha notado aqui. O que me deixou muito também intrigada foi assim como começa o livro, a primeira parte, antes da entrada na caixa preta. Quando ele começa, ele fala: era pleno verão, o sol brilhava, os pássaros cantavam, mas ninguém parecia estar feliz. Então, assim, todo o cenário da felicidade, né? Mas ninguém estava feliz. E aí, essa questão da Vitória, tanto que aquilo incomodava e ela querendo a atenção dos pais, querendo, né, vamos sair daqui, vamos fazer tal coisa, vamos fazer qualquer coisa, menos ouvir isso aí, e eles estavam completamente ligados. E aí vem a fábula, que fala exatamente disso, né? Exatamente Sim. disso, né? Que aí o pai sai para ganhar o mundo, ganhar o poder, e assim, muitas vezes, durante as viagens dele, a gente sente a angústia dele também, né? A angústia de estar longe. E o que, assim, tanto a fábula, né, quanto o início lá do livro, mostra essa face da filha, né? Que sente Sim. falta mesmo é do pai, que queria mesmo era aquela presença. Era só isso, né? Que fazendo Sim. essa ligação dessas duas personagens, né? Do livro. Sim, eu acho interessante que isso humaniza, de certa forma, o rei. Porque eu acho que seria muito fácil mostrar ele só como um cara malvadão, que só quer poder e dinheiro, né? Ele realmente amava a filha dele. Acho que o livro mostra isso, que ele sentia falta dela, como você falou. Mas ele estava fazendo isso do jeito mais distorcido e mais complicado possível, né? Eu vi que a Regina comentou, né? Nenhum amigo servia para ela, né? Nenhum dia, né? Então, se chovia, ela não podia acordar da caixa, né? Tinha que fazer o teste de amizade lá que ninguém passava. E é muito interessante que o conselheiro do rei chama Excel, que faz tudo nas planilhas e nas tabelas, e só o que é da planilha e da tabela que funciona. Eu achei esse nome muito bom. É interessante a gente pensar também que o livro ele tem essa crítica, aí, como foi falado, no nível individual. Eu acho que ele vai trabalhando com várias camadas. Acho que a primeira é essa individual mesmo, no sentido da nossa dor pessoal, do medo da morte, da nossa vontade de controle, do nosso medo de perder as pessoas que nós amamos, da superproteção. Eu acho que isso aí seria a camada individual do livro. Mas à medida que a história, a fábula vai andando, vão entrando outras camadas. Então, não é mais só o rei e a filha. Isso começa a afetar todo o entorno deles. As pessoas que trabalhavam no castelo, a mulher que era a ama da menina. Ninguém pensou que aquela mulher amava a menina. E, de repente, ela não podia mais conviver com a menina. Então, ela ia envelhecendo e via a menina alguns dias ao longo de anos. E aquela mulher estava sendo afetada por aquilo ali. E as pessoas do entorno também começaram a ser afetadas por essa política do rei. Então, a gente começa a ver que a coisa sai do individual e ela vai para o nível da comunidade ali do entorno. As pessoas começam a viver de uma forma estranha por causa disso. Isso vai gerando ansiedade nas pessoas. E depois a gente ainda vai ter uma outra camada que é mais social, que é a ideia de que a gente parar o tempo,
a ideia de que se você põe a menina na caixa e ela vai viver só os dias mais felizes, isso não é uma vida, não no sentido só de que não é uma vida para ela, né, que mostra a perspectiva dela, que ela deitava num dia, acordava 5 anos depois, como que essa pessoa tem senso de realização pessoal, mas também de que se a gente se acomoda nas questões e a gente não faz nada para mudar as questões que nos incomodam, na verdade o problema vai se aprofundando e ficando pior ainda. Porque eu acho que a gente brinca muito com esse sonho, né? Nossa, eu queria agora dormir e acordar daqui a 5 anos, cair toda essa problemada da minha vida ia ter sido resolvida. Só que isso não funciona no nível pessoal, nem no nível social. É interessante que lá pela metade do livro, mais ou menos, tem uma pausa na história, né, da Rosa, e volta para a Vitória e as crianças que estavam ali. E aí ela entende que as pessoas não queriam acordar das caixas. Porque ela falava assim, vamos abrir a caixa das pessoas e vamos trazê-las de volta. E aí a Rosa veio e falou assim, tá, vai lá e tenta, né? Tipo assim, vai lá, criança, vê como é que isso vai acontecer. E ela tenta abrir e as pessoas não querem acordar. Porque eles falam assim, não, mas esse mundo aqui cheio de mato, esse negócio estranho, não vai dar para resolver isso não. Quero voltar para a caixa. Então, as pessoas, elas estavam ativamente não querendo resolver os problemas sociais que elas tinham, que era o problema econômico, o problema ambiental, e ficar dormindo na caixa, esperando que tudo voltasse. Só que se você tem um problema econômico e um problema ambiental, e toda a população está dormindo numa caixa, quem vai resolver o problema econômico e ambiental? Não existe isso, né? Eu acho que o livro tem essa crítica muito forte também, de que se a gente não põe a mão na massa, se a gente não luta pelas mudanças que a gente acredita e fica só tentando fugir delas e fingir que elas não existem, as coisas vão de mal a pior. Né? Na verdade, a ideia do livro é que a coisa piora, não é nem que ela continua a mesma, a coisa piora num nível absurdo, assim. Sim. Tem isso mesmo. E a gente tem... eu acho que essa é uma grande fantasia nossa, humana, de dormir e deixar os problemas para trás, né? Mas os problemas vão virando problemas ainda maiores. E é interessante como que o livro traz essa noção também de que é importante contar a história até o final. Porque a Vitória fica assim, não, o que a gente tem que fazer para resolver, né? Fala pra gente o que tem que acontecer, como se ela queria uma ação, né? Uma coisa. E a Rosa fala com ela assim, não, primeiro a gente tem que ouvir essa história até o final. Só depois que ouvir essa história até o final é que a gente vai conseguir resolver o problema. E eu vejo muito isso na questão de como que as nossas narrativas são as formas de criar o nosso mundo. Então, contar aquela história é importante por quê? É importante porque vai desvendar o passado? Sim. Mas aquela história só faz sentido porque vai atribuir um significado para as pessoas que estão vivendo ali agora. Então, a gente vive num mundo em que a gente ressignifica as histórias uns dos outros o tempo todo. E é isso que faz com que a gente consiga ter força de mudança. Porque se a gente não sabe as histórias, se a gente não cria as nossas histórias, como é que a gente cria um mundo novo? Né? Criar um mundo novo no sentido assim de vamos lutar por mudanças ou vamos sonhar com um mundo melhor, isso passa pelas nossas narrativas. A gente tem que conseguir imaginar qual que seria esse mundo melhor e saber contar sobre ele para que ele possa existir. As coisas, elas existem primeiro como histórias, depois elas existem como ações. E eu acho que o livro traz muito isso. A fábula, ela não é só a fábula. Ela é um modo de mostrar para aquelas crianças que existem outros modos de se viver, outras alternativas, que as pessoas podem e devem procurar outros mundos, porque a gente fica muito preso na ideia de que não tem jeito. E eu acho que essa história das caixas é muito isso. É a ideia de assim, não tem jeito, o mundo não tem jeito, o mundo é assim, não tem como, vai ser assim para sempre. Então, o único jeito igual alguém está falando aqui no chat, né? É não enfrentar, é entrar dentro de uma caixa
e fingir que isso não está existindo. Só que se a gente faz isso, a gente está perdendo a nossa capacidade de sonhar. Isso é uma coisa muito triste se a gente for pensar. Eu acho que o livro fala muito isso também. A perda da capacidade de sonhar, de contar histórias, é o que traz essa estagnação de vida e de sociedade. Se a gente, como sociedade, não consegue criar uma nova possibilidade, falar assim, não, agora é a hora da gente fazer uma coisa diferente. Vamos pensar num mundo diferente? Qual é o mundo que a gente quer? Então, não, a gente só se esconde, assim. E eu acho que essa é a grande brutalidade da história da Caixa, né? Que é a grande ilusão do tempo, do título do livro. Da gente achar que a gente teria controle das coisas se a gente controlasse o tempo, mas, na verdade, isso é uma ilusão, porque a única coisa que existe é o agora, é o que a gente está vivendo. Se a gente está fora do tempo, a gente não existe, né? A gente não sonha. E aí, gente, se alguém pensou alguma coisa aí nesse sentido? Você dizendo isso aí, eu lembrei de uma parte lá na história que a princesa fala que ela não sonha. Sim! Né? Então, assim, tem tudo a ver com o que você falou e o que você disse faz a gente perceber isso, né? Que tem essa ligação. Sim. Adriana? Quem que chamou? Porque, gente, eu, Adriana. Tá um chuvão, vai cair um chuvão e eu tava meio que apanhando as roupas, assistindo para descansar. Mas é exatamente isso que você falou agora que eu mais foquei no livro. A amarração dele, a primeira parte e a segunda é fantástica. Eu, assim, adorei a maneira inteligente como ele fez a amarração. Achei isso muito bom. Mas isso me cucou isso que você falou agora, porque a gente, né? Eu até coloquei lá no iniciozinho do nosso bate-papo, a gente fica esperando os outros fazerem as coisas pra gente, né? A gente vê assim claramente. E essa geração de agora, que eu tenho 2 aqui em casa, eles esperam muito, né? Eu fico vendo assim a diferença que era da minha época, né, para meus filhos. Então, essa questão de a gente querer um mundo melhor, da gente esperar algo melhor, a gente não faz nada também, né? Quando eu falo a gente, é o mundo inteiro. E agora, então, nós estamos vivendo numa época super complicada, que é a era cibernética. Então, às vezes, você fica muito tempo ali aprendendo um monte de coisa, né? Numa caixa, assim, presa numa caixa, literalmente, quase, e esperando as coisas acontecerem. Então, isso é muito triste, né? Eu acho que, não sei se na nossa época a gente corria mais atrás. Ixi, acho que ela caiu, gente. Falou que estava chovendo lá, né? Eu acho que a gente tem uma questão importante, que é esse sentimento de se sentir esmagado. Tem até alguns teóricos atualmente falando sobre o excesso de tecnologia e o excesso de informação nas nossas vidas, né? Gera um cansaço mental, né? Tem até aquela ideia, né, da sociedade do cansaço, porque é como se a informação nos esmagasse. É tanta coisa para aprender, para fazer, que aquilo ali vai nos tornando mais impotentes ao invés de mais libertadores. A gente ainda não conseguiu achar um equilíbrio entre ter acesso à informação, muito fácil, muito tranquilo, e ter também cuidado com saúde mental. Porque o que a gente vê é que, na verdade, principalmente pensando em mídias sociais, né, elas vão usando desses nossos gatilhos, aqui a luz está muito piscando, desses nossos gatilhos mentais para criar essa sensação de aprisionamento. Então, eu vejo que muitas vezes, quando eu vejo isso assim, as gerações mais novas, né, eu sou professora, vejo os alunos assim, também, eu acho que às vezes não é nenhuma questão de uma geração ser melhor, pior que a outra, mas eu vejo que essa geração, eles são extremamente esmagados por essa questão da informação, porque eles são bombardeados e tudo é filmado, né? Tudo que você está fazendo ali na escola, o seu colega está filmando. Você tem que criar uma imagem para você, uma coisa que, por exemplo, a minha geração não teve que fazer isso. E quanto mais para trás a gente vai, menos a gente tinha que fazer. Então, a gente vai virando escravo de imagens de nós mesmos. E isso é ótimo para o sistema continuar como está. Porque nos tira o tempo
de parar e refletir, né? As coisas podiam ser diferentes. Exatamente, é isso mesmo. Caiu aquela roda, Adriana, para voltar, né? Caiu, voltou. Mas caiu, foi aqui mesmo, deve ser a minha internet que caiu, não sei. Mas é isso mesmo. Nossa, você falou tudo que eu pensei. Muito bom. Que bom. A Jéssica colocou aqui, o jovem de hoje tem que ter um avatar virtual. Exatamente. Eu vejo uma preocupação muito grande de alunos, às vezes até de perguntar coisa em sala de aula, porque eles têm medo do colega filmar se ele falar alguma bobagem, sabe? E mandar no WhatsApp da turma. E eu fico assim, gente, nossa, olha que nível de paranoia, né? Que eles ficam assim. A gente, pelo menos a minha geração, a gente tinha câmera digital, assim, era uma coisa mais difícil de lidar, ninguém filmava as coisas assim, dessa forma. Então, a gente ainda não encontrou equilíbrios de informação. E também a gente tem muitas narrativas sendo vendidas para a gente. Por exemplo, a ideia de que você pode fazer sucesso na internet, que é muito fácil, que você consegue ganhar dinheiro tranquilo, né? Que isso vai ser... Se você quiser muito correr atrás e fazer um Instagram, você vai bombar. Então, a gente tem essas narrativas que ficam atravessando a gente, parecendo como um grande entorpecente, né? No sentido de, tipo assim, como assim? Tá todo mundo ganhando muito dinheiro no TikTok e só eu não? Tipo assim, o que tem de errado comigo? Sendo que, na verdade, o problema não é comigo. O problema é toda essa coisa que tá rodando, né? Você falou uma coisa muito importante, que eu acho que existem pessoas que ignoram a tecnologia. Também não é por aí. Assim. Tudo tem que ter um equilíbrio. A gente tem que utilizar com cuidado. A questão da saúde mental. Você vê, tem gente indo para terapia, mandando o filho para terapia, porque não consegue controlar. Tem filho que reclama que a mãe não dá atenção, tudo por causa da tecnologia. Então, a gente não pode ficar escravo, né, da tecnologia, e está tornando um problema de saúde até pública mesmo. Porque do jeito que estão indo as coisas, né, tá violento para criar filho com essa tecnologia. Eu acho que isso que você falou, de que também não é para se isolar da tecnologia, né? A gente também não pode ser tecnofóbico. Que existem algumas vertentes, né, da ficção científica que tem essa ideia de que, assim, que a tecnologia é ruim, né? A tecnologia por si só é ruim, a gente tem que voltar a um passado onde a gente não tinha. E eu acho que isso também é um outro radicalismo. É bem interessante aqui, como que isso é tratado no livro, na parte que os anões trazem para o rei a caixa mágica. Porque eles falam... Ainda não. Essa parte você não chegou. Você vai chegar lá, vai ser muito legal. Que eles falam assim, que os anões usavam a caixa não para colocar outras pessoas na caixa, mas eles colocavam flores que só desabrochavam uma vez ao ano. Então, aquela caixa do tempo ela era usada para preservar uma coisa, né? Um animal em extinção, eles colocavam na caixa. E aí o rei ficou assim, mas vocês estão gastando esse poder da caixa, colocando bicho, colocando flor, vão pôr gente aí, né? A gente tem que pensar nisso. De novo, aquela ideia do antropoceno. Muito legal a escolha desse livro, né? Sim. Estou louquinha para acabar de ler o livro agora. Gente, eu esqueci que tem gente que não terminou de ler. Agora eu estou pensando que será que eu dei algum spoiler? Eu acho que já foi. Não, já foi. Já foi, Marcos. Eu vou ter minha vez de passar. Mas já com algumas ideias, né? Sim. É interessante a questão que o problema não era a caixa, porque os anões conseguiam conviver com a caixa tranquilamente, né? O problema era o uso que o rei estava fazendo da caixa. E eu acho que isso é uma metáfora muito boa que o livro faz com a tecnologia hoje. Com certeza.
Muito A Jéssica colocou uma pergunta aqui, deixa eu ver. Melissa queria saber sua visão sobre alguns elementos da história. Os anões trazem a arca e depois dividem a terra, e a questão da religiosidade em torno da princesa. Então, essa questão da religiosidade, eu achei muito interessante também. Foi um dos pontos altos do livro. Que, se a gente pensar nessa ideia das narrativas, das histórias possíveis, qual que é a ideia desse discurso religioso que aparece no livro? É a ideia de que só existe uma história que é válida. Todas as outras histórias não são válidas. Então, quando chega o ouriço e ele fala que a princesa é uma santa, né, que ela cura as pessoas, que vai encostar na mão dela e ela vai curar, e eles criam um templo para ela e faz aquelas coisas todas, é a ideia de que a única história, então, que vale é aquela. E a partir de então, todas as outras pessoas que falassem histórias diferentes daquela, elas começam a ser perseguidas. Por exemplo, as pessoas da cidade começam a ficar com medo de falar, né? Quando o cara aparece lá perguntando, mas o que você acha do rei? E a guerra? Não pode falar. Não pode falar do rei. É um novo calendário, o calendário que nem começou ainda, né? Que eles falam assim, a gente está no novo calendário. Mas que ano do novo calendário? Nenhum, porque não começou o calendário, então a gente está nesse meio termo. Não pode falar mal do rei, não pode falar mal da guerra, não pode falar mal da princesa. De repente, ela não é mais uma pessoa, ela virou uma santa, ela vira um símbolo de poder. Ela começa a ser usada para controlar a população. Então, é muito interessante como que eles viram ali, naquela possibilidade, uma forma de exercer ainda mais poder, porque o rei estava na guerra, estava longe, quem estava governando era a rainha, regente, e influenciada por esse ouriço, né, que é o cara que cria essa religião. Então, o que eles faziam? Se a princesa estava dentro da caixa sorrindo, os próximos anos seriam bons. Se ela estava com uma cara mais feia, os próximos anos seriam ruins. E a partir daquilo ali, eles conseguem controlar a narrativa de toda a Pangeia, né? E conseguir fazer com que as pessoas ficassem mais dóceis. Esse ouriço, na verdade, quando ele surge na história, né? Ele é um derrotado pelo Demon. Sim. Então, na verdade, ele cria toda essa questão da religião como uma forma de ele ter um poder, um domínio, né? Então, eu acho incrível como que ele constrói isso de eu tenho um contato mental com a princesa e eu sou o intérprete dela no mundo terreno. E ela está com os deuses e eu vou dizer a vontade dela. E como que as pessoas compram isso numa facilidade? E eu pensei na gente mesmo, como que a gente compra discursos, né, fantasiosos de origens diferentes, não só religião, né, mas como que a gente compra facilmente discursos, e aí ele coloca um turbante, amarra uma bola de ferro no pé dele. Então, assim, ele é o sacerdote que se sacrifica por aquela princesa. Então, assim, eu estou aqui levando esse fardo terrível de ser o intérprete da princesa. Então, quando ele se coloca nessa posição de uma vítima também, né, que ele é o escolhido para estar naquele lugar ali, que ele está sofrendo, isso tira da população qualquer ideia de que ele seja o manipulador de toda a população. Porque ele andando, disse que era necessário 4 homens para carregar a bola de ferro que ele estava acorrentado. Então, quem iria na população apontar e falar, esse cara é um farsante, esse cara é um manipulador? Não. Ele está carregando a bola de ferro, né? Ele está carregando uma bola de ferro, ele está sofrendo, ele está se sacrificando pelo bem comum para passar a mensagem da princesa. E isso, assim, eu achei incrível, assim, como que esse elemento é colocado. E também a questão, quando o cara começa a abrir a arca e fazer as visitas periódicas à princesa, que as pessoas vão percebendo que a mão dela vai mudando. Então, tem hora que a mão está aberta, tem hora que a mão está fechada, e começam, nesses pequenos detalhes, a ter superstições de como que as coisas seriam por causa da posição da mão dela, sendo que, na verdade, é porque ela estava acordando e voltando, né? Então, assim, essa outra narrativa que vai surgindo na população
de que a princesa ela não está dormindo, mas ela está ali num plano espiritual diferenciado. Os deuses, né? Porque ela é elevada e porque, né? E aí, no final, como que tem essa questão dela mudar da princesa santa para a princesa raivosa, que a gente tem muitas vezes na religião também, essa coisa do Deus benevolente, mas a gente tem também a ira do Deus, né? O Deus que vai realmente julgar as pessoas e que vai condenar e que vai... Então, no final, ela é essa representação do Deus enraivecido com a humanidade, né? Porque ela fica brava. Sim, e as pessoas se ressentem dela no final, né? Elas começam a falar, maldita princesa, que só trouxe desgraça para Pangeia, né? Essa questão que você falou aí também dos anões que trouxeram a arca e dividiram a terra, né? Então, os anões trazem a arca como um presente, mas, na verdade, os anões sabiam que aquilo ali era a última vingança deles, né? Depois de terem sido dizimados pelo rei. Eu acho interessante a ideia da terra partida, porque acaba funcionando como uma metáfora interessante de falta de unidade e de distância. Então, as pessoas, elas não se veem mais, né? Tem aquela coisa das famílias, cada um ficou de um do lado da terra. E a ideia de que se a gente está muito dividido e a gente não conversa, a gente não consegue entender o que está acontecendo. Então, muito da guerra do Daemon, essa coisa misteriosa, ninguém sabe se ele está ganhando, se ele está perdendo, é porque ninguém tem contato com as pessoas que estão do outro lado. Então, assim, o que está acontecendo nessa guerra? Conta, ninguém tem as duas partes da história. Então, eu acho que essa divisão funciona também como esse rompimento de narrativa, de unidade. E aí a gente tem quando a história se amarra depois, né, no final, e aí a gente tem de novo a história da Branca de Neve, essa brincadeira, né, Branca de Neve, caçador, príncipe encantado, que foi esperar pela sua princesa e ficar com ela. Então a gente tem essas misturas de coisas que a gente já conhece dos contos de fadas, né? A gente tem essa grande intertextualidade com os contos de fadas que a gente já conhece, e também com uma narrativa conhecida também, que é a do milionário explorador, né? Então a gente fica sabendo lá no final que as caixas, então momento spoiler, quem não quiser ouvir, usam, né, uma tecnologia derivada dessa caixa da princesa. Então, assim, a gente já sabia, né, gente? Lendo o livro, assim, na hora que aparece a caixa da princesa, a gente fala, tá, é a mesma caixa. Mas essa ideia, então, de que por motivos de lucro, ou seja, não muito diferente dos motivos do Daemon, né, do rei. Então, a ideia do poder ali está muito próxima, só que para o Daemon, poder era controle social, enquanto que para o milionário o poder é o dinheiro, né? Então, assim, as diferentes épocas, né? E como a ideia de que essa história ficou enterrada no tempo. Então, assim, a verdadeira história da humanidade, por que o continente partiu, né? Então, a gente aprende lá na escola, né, que antes todos os continentes eram juntos, Pangeia, e aí os continentes se partiram. Então, a ideia de que, tipo, foi por isso que os continentes se partiram, essa tentativa de reescrever a história do nosso mundo como uma forma de nos dizer que a gente não sabe tanto sobre o nosso mundo quanto a gente acha que sabe. E a gente, né, às vezes não questiona as coisas e que as histórias não são o que aparentam ser. Eu acho que a maior coisa que a gente pode pegar dessa ilusão de tempo é que as histórias, elas não são o que parecem. E aí eu acho que o livro traduz isso muito bem nele mesmo, né? Que ele começa com uma história que não é o que parece, falando sobre uma história que não é o que parece. Então é uma meta-história que eu acho que é por isso que a gente fica tão angustiado em um certo momento, mas também o final do livro dá uma grande satisfação. Pelo menos eu senti isso, não sei vocês, mas um sentido de ciclo fechado, né? Quando eu falei que eu tive a sensação da volta, sabe? É por causa exatamente por causa dessa questão da gênese do mundo, né? E da gente rever hoje, a gente ver por outro ponto de vista, né? E hoje a gente trazer à tona, por exemplo, a literatura indígena, né? Que vem trazendo para a gente um monte de coisa que a gente não via
né? Durante muito tempo ficou apagado para a gente, para a minha geração principalmente, por esse ponto de vista. Né? Então, exatamente por isso que eu tive essa sensação lá quando houve a ruptura. Né? Então, a gente volta, quer dizer, hoje, na atualidade, a gente quer resgatar as nossas literaturas, a gente quer resgatar a nossa história, a gente está conhecendo, né, por outro ponto de vista, a gente, que muitas vezes, que nós, da nossa geração, não aprendemos na escola, a gente aprendeu de forma, só do ponto de vista do colonizador, né? Então, a gente voltando isso agora, quer dizer, a gente está voltando no tempo? Não, a gente não está voltando no tempo. Né? A gente está ganhando, né, mais conhecimento, a gente está avançando, né, quanto a isso. Sim. Mas essa reação que eu tive foi exatamente por causa disso, isso que você acabou de relatar, né? De como ele fecha essa história, até mesmo da quebra, né, da ruptura dos continentes, quer dizer, é uma metáfora, mas é uma coisa assim que é muito gostosa. Talvez a leveza da literatura esteja o tema, né, desse ano, talvez seja isso, ou nada de leve, né, porque o tempo todo ele faz essa crítica social, o tempo todo ele nos leva a ver a nossa sociedade, a nossa correria, a nossa falta de tempo, ou atribuir à falta de tempo muitas coisas que deixamos de fazer. Eu não vou me engajar porque eu não tenho tempo para ser um ativista ecológico, não tenho tempo para ser isso, não tenho tempo para ser aquilo. Então, o tempo todo ele faz isso com a gente. Então, talvez não tenha nem tanta leveza assim, né? Mas a leveza, talvez, né? Eu fiquei pensando assim, por outro lado. Até então, eu tinha pensado, né? Agora, fico revendo essas coisas a partir da sua fala e da fala dos colegas. Mas a leveza de voltar, né, aos contos de fadas, né? De voltar aos contos de fadas e ver através de um outro olhar, de um outro prisma, né? Assim, do tanto que eles também nos querem dizer para a gente, né? Sim. Tanto que a gente pode ver hoje com outro olhar, através de um outro ponto de vista. Uma outra coisa também que eu tinha notado aqui também é como que o autor ele consegue fazer uma visão geral assim de cada personagem, né? Ele pega o personagem, realmente ele consegue descrever a ponto da gente ver praticamente o personagem na nossa frente. Assim. Eu achei isso bem interessante também na escrita dele. Sim, eu achei que ele joga, isso que você falou da leveza é muito interessante, porque numa primeira leitura parece que a história é muito leve, mas à medida que a gente vai pensando e discutindo, fala, gente, mas esse negócio tá tenso. Tá pesado, né? Tá pesado. Eu acho que aquela cena que as crianças tentam acordar os adultos nas caixas, eu acho perturbadora aquela cena, assim. Principalmente a história do menino, né? Que os pais colocaram ele na caixa e foram fazer outras coisas da vida e deixaram o menino lá, né? Então, assim, quando eles vão no parlamento, né? Pegar os membros do governo para acordar, e eles falam, não, mas aí agora eu vou ter que resolver esse problema aqui, é melhor ficar na caixa. Isso é muito... pensando, voltando nessa ideia de ansiedade, são ansiedades que a gente vive também, porque a gente sente essa incerteza por parte de governos, assim, estou falando de governos de forma geral, da ideia de que estamos desamparados, porque ninguém quer enfrentar um grande desafio, né? Então, para mim, essa cena que eles tentam acordar os membros ali é bem isso. Eu acho que a oposição, né? Aí ele fala, não, vai acordar a oposição. Acorda a oposição, isso. Acorda, não, eu não quero pegar isso aí, não. Ninguém quer pegar a bucha. Né? Eu acho uma coisa interessante, pensando um questionamento que me fizeram durante a minha defesa de doutorado, que era o seguinte, mas se a gente está falando de narrativas múltiplas, né? Então a gente está falando assim aí, a gente tem que ouvir as várias histórias e recuperar as várias histórias. Mas isso aí não é validar fake news? Me perguntaram isso. E a resposta que eu dei, que é baseada também em alguns estudiosos, é o seguinte: toda narrativa que diz que ela é a grande verdade, que ela é a única,
como a do ouriço lá, de que a princesa era uma santa e que ele era um ser iluminado, toda narrativa que se diz única, que se diz a única verdadeira, a gente sempre deve desconfiar dela. Porque essas narrativas são as que são usadas para nos manipular. Porque essa é a questão das fake news, né? É a ideia de que existe uma coisa que ninguém sabe, eu sei a verdade, eu vou contar a verdade para vocês, o resto tudo é mentira. Então, toda narrativa dessa forma, a gente deve desconfiar. Porque as narrativas que elas são plurais, que elas escutam umas às outras, as diferentes histórias que vão se cruzando, essas que dão conta de explicar o mundo, porque o mundo é muito complexo. São muitas narrativas no mundo. Então, a gente achar que existe uma única solução, uma única coisa simplista que vai resolver tudo, gente, isso é acreditar em mágica, né? Você achar que só com uma coisa resolveu tudo. O mundo é uma rede muito complexa. E as histórias e narrativas que atravessam o mundo também são. Então, foi assim que eu respondi o pessoal da banca quando eles me fizeram essa pergunta sobre a legitimar fake news, né? Mais alguma questão, gente, que vocês pensaram aí? Mais alguma participação, gente? Você quer falar um pouquinho do... A Ana levantou. Depois da Ana, se você puder falar um pouquinho mais do título do livro. Tá? Sim. E também um pouquinho do autor. Ok. Aquele até que a gente conversou um pouquinho antes de começar. Sim. Pode falar, Ana. Acho que seu microfone está fechado. Liguei agora. Ai. Boa noite, gente. Que bom revê-los. Que gracinha a Melissa, hein? Tanto de contribuição legal, nova para a gente. Estou gostando muito. Resolvi até anotar aqui. Teve muita coisa legal que já foi dita. Eu pensei em fazer 2 observações, assim. Uma sobre um comentário que vocês já fizeram, né, sobre essa questão do dinheiro e do poder no rei Dimo. E, primeiro, eu acho que reforçar que o livro ele traz uma crítica social pungente, né? Inclusive a crítica da desigualdade, né? E muitas vezes nós nos confundimos achando que existem pessoas que são movidas apenas pelo dinheiro, sabe? Por acumular dinheiro. Eu acho que o homem, ele se preocupa em acumular dinheiro até ele perceber que venceu a fome. Que não vai acontecer mais com ele, com os descendentes dele, de serem pobres. E a partir daí ele começa a se orientar por outros valores mais elevados, mesmo que seja, por exemplo, o prazer dos sentidos, poder apreciar com os olhos, com os ouvidos, com a língua, com o tato, as coisas belas da vida, mas ele também se orienta por valores, né? E o poder, para muitas pessoas, é um valor, porque justamente ele lida com essa questão do controle que a Melissa apontou, que é uma maneira assim doente de lidar com as nossas limitações, que são da condição humana mesmo, inclusive a morte e tudo mais, né? Então, eu penso que muitos se orientam por ter glória, por ter fama, por ter honra, por fazer arte ou apreciar arte ou incentivar a arte, pela caridade, pelo amor, né? Tem muita... Logo que a pessoa percebe que venceu a fome, a busca do dinheiro geralmente está orientada por algum desses valores, né? A gente pode questionar, porque valor é valor. A gente pode questionar se o poder é um bom valor, se a fama é um bom valor, né? Acho que ninguém questionaria que o amor é um bom valor. Aí tem pessoas que começam a se elevar para esse sublime, logo que elas percebem que não vão passar fome mais, e às vezes a pessoa percebe muito rápido que com muito pouco ela já alcançou o necessário para ter uma vida boa, dependendo do valor que ela professa, né?
Alguns fazem até votos de pobreza e conseguem nunca passar fome e viver um valor. E a outra coisa que eu queria comentar é sobre o masculino e o feminino. Eu não li o livro todo, mas até a parte que eu li, eu percebi muito que a gente pode dizer que o masculino e o feminino são partes que nos constituem a todos nós, mas traços que geralmente a gente atribui a mulheres. Mulheres, por exemplo, seriam mais cuidadoras. Basta a gente pensar nas profissões que pagam menos as mulheres e para elas cuidarem. As domésticas, as técnicas de enfermagem, as professoras, etc., né? E o masculino, a gente muitas vezes atribui a força física, o poder, a política, né? Os exercícios de dominação. E aí a gente pode ver que é uma mulher, uma velha que representa uma bruxa, mas a bruxa no sentido da sabedoria, que ela vem e avisa o rei que ele não poderá vencer algumas coisas que são inerentes à condição humana, né? Inclusive, ele não poderá domar o tempo. E ele continua teimando nisso, né? Então, para a nossa sociedade atual, existe muito uma discussão do feminismo, e a gente precisa pensar o feminismo como uma coisa não dicotômica, sabe? Uma teoria sobre o mundo mesmo, que os atributos normalmente tidos como femininos, mesmo em homens, eles podem trazer uma outra ética para a construção de novas propostas de mundo melhor. Como a Melissa disse, não é bom que haja uma proposta única para o planeta todo, porque isso sempre vai levar a uma tirania terrível, como nós tivemos a do Dimon, a do Mao Tse-tung, a do Stalin, a do Médici e diversas outras, né? Então, que uma ética do cuidado, como, por exemplo, Leonardo Boff fala, e também muitos outros, né? Uma ética mais voltada para que resgate mais as práticas femininas, ela... E por favor, não confundam, não pensem que eu estou falando de mulher quando eu digo feminino, né? Porque tem mulheres, obviamente, muito que assumem para si certos atributos masculinos da violência, da reprodução do machismo e tudo, assim como há homens cuja ética do cuidado é muito desenvolvida, né? Então, o livro, ele me parece, até onde li, depois quando vocês comentam, por exemplo, que a princesa se torna a personificação do próprio mal para aquela sociedade, né? Mas ela é uma mulher, ela não é uma representação do feminino. A representação do feminino, muitas vezes, quando ela é criança, ela querendo a companhia de pessoas, ela querendo apreciar a vida, né? Ter um amigo, coisas assim, né? Poder conversar livremente com as pessoas que a cercam e tudo. Na velha que avisa ao homem que ele não poderá conquistar a imortalidade, o controle do tempo, o controle do espaço, né? É uma sabedoria ancestral que nos diz isso, que nós não temos controle de nada, que nós somos finitos, né? E então eu queria ressaltar essa questão da construção de um mundo pela ética fundada naquilo que normalmente é atribuído à mulher, a sabedoria, a utilização respeitosa da natureza, que a gente vê em muitos povos indígenas que não se entendem como desintegrados da natureza. E povos indígenas no mundo inteiro, né? Alguns deles, inclusive, se tornaram poderosos em suas nações. Há nações que são indígenas. Então, a gente não deve pensar nos indígenas só os nossos, que foram dominados, dizimados, e suas vozes
pouco podem ser ouvidas hoje, mas como a Cristina disse, começam a ser ouvidas pelas novas gerações. Era isso, gente. Obrigada. Sim, Ana, eu acho que isso dialoga muito com essa ideia da gente pensar novas formas de viver, né? E a gente pensa novas formas de viver a partir disso que você falou, né? De ter acesso a conhecimentos diferenciados, de sair dessa lógica de que o mundo é assim porque é assim mesmo e a gente tem que aceitar. Pode falar, Márcia. É porque a Aninha, os povos indígenas, eu lembrei de um livro que tem a ver também com essa discussão sobre a natureza, a relação da gente com a natureza, que é o Krenak, né? Uhum. Ele tem um livro que chama Como Adiar o Fim do Mundo. Eu estou só recomendando. Esse livro é ótimo. Ela me lembrou o livro dele. Tem um lado feminino, né? Ele tem um lado feminino bem desenvolvido. Sim, esse livro eu acho que ele é um ótimo contraponto a essa ilusão do tempo. Assim, acho que eles têm uma proposta bem parecida, né? Dessa ideia de sonhar, né? Que também o fazer do sonhar. Em relação ao título do livro, A Ilusão do Tempo, eu acho que é muito interessante pensar que a história começa com um colapso econômico. E isso dialoga com essa ideia da desigualdade, né? Que Ana mencionou agora. Porque a gente, além da catástrofe climática, o problema era econômico. E a gente sabe que essa lógica que a gente vive de extrema exploração, né, que pessoas têm tanto dinheiro que agora elas estão indo para o espaço, porque não tem mais o que fazer com o dinheiro que eles têm, enquanto pessoas estão passando fome, que essa desigualdade, isso vai quebrar o sistema. A gente já está vivendo de que isso é insustentável a longo prazo. Né, de que essa coisa de ter pessoas hiper milionárias e pessoas que não têm nada, isso é uma roda que não gira. Então, eu acho muito interessante o livro começar desse ponto de partida e, ao invés das pessoas tentarem repensar isso de alguma forma, elas preferem se esconder na caixa, esperar até melhorar, né? Vai que melhora por um milagre e aí a gente acorda e vive num mundo melhor. E essa ideia de ilusão do tempo, eu vejo que é muito isso, que a gente cria para a gente essas ilusões, tanto pessoais quanto sociais, de que a gente não tem tempo, isso que a Cristina tinha falado antes, né? A gente não tem tempo para fazer as coisas, eu não tenho tempo para ficar pensando nisso, eu não tenho tempo para aquilo, mas ao mesmo tempo criando uma fantasia para a gente, uma ilusão de que uma hora vai chegar o tempo. Né? Uma hora vai ser a hora do tempo, aquele tempo com letra maiúscula, que é quando todas as coisas vão acontecer e tudo vai mudar, né? E isso é uma ilusão. Acho que uma das jogadas do título de Ilusão do Tempo, além da história da caixa, é também com essas ilusões que a gente cria a respeito de quando que é a hora, né? Quando que é o tempo de agir e quando que é o tempo de se retrair. E do autor, você quer comentar mais alguma coisa? Sobre o autor, você quer comentar alguma coisa? O autor eu achei interessante, a gente já tinha comentado antes, né, Cristina, que ele foi candidato à presidência na Islândia. Então, assim, se vê que é uma pessoa que está preocupada com essas discussões, né, a âmbito internacional. E a Islândia também é um dos países que mais sente efeitos, né, do desastre climático. Então, assim, justamente por estarem muito ao norte e, ao mesmo tempo, também é um país que tem pouca desigualdade social. Então, eu acho interessante que, mesmo num país que tem pouca desigualdade social, esse efeito ainda já está impactando. Imagina a gente, né, que vive na super desigualdade. Está ruim na Islândia? Eu imagino das periferias Eu tinha comentado com a Melissa antes que eles perderam uma ótima oportunidade de ter um presidente, que é muito diferente, né, a gente pensar a pessoa que está lá disputando para ser presidente, muito diferente da nossa realidade, né? Está escrevendo uma ficção, escrevendo um conto desse. A Ana levantou a mão, aí a gente fica... Tem mais alguém que quer comentar alguma coisa? Aí a Ana levantou, peço a Ana para falar, depois Jéssica,
E depois, Melissa, aí você pode, por favor, né? Você pode fazer suas considerações finais, okay, que a gente já está avançando no tempo. Pode ser? Pode ser. Falando em tempo? Eu vou falar rapidinho, porque eu acho uma provocação esse negócio da desigualdade, né? Isso depende muito da posição, da concepção de mundo que a pessoa tem, né? Eu, por exemplo, sou por um mundo sem desigualdades, mas eu conheço muitas pessoas que acham que a desigualdade é natural, né? Natural da condição humana. Aí a gente observa que só existiu igualdade mesmo em sociedades que nós nunca vimos, que nós imaginamos, né? As chamadas comunidades primitivas, que, por exemplo, Marx descreveu, né? Um comunismo primitivo que teria dado a ele a ideia de um comunismo no futuro. E, como a Melissa falou, o mundo, ele não tem apenas uma narrativa verdadeira. Nós precisamos nos perguntar se a eliminação da desigualdade é possível, se nós suportaríamos, porque aquilo que a gente tentou até agora para promover a igualdade foram tragédias tirânicas. E olha que eu falo isso como uma pessoa que odeia a desigualdade, né? Então, precisamos ouvir essa outra narrativa e pensar como ter um mundo melhor em que seja possível a diferença, reduzir as desigualdades, porque, por exemplo, se existe a Islândia e tantos outros países, muitos europeus que não têm praticamente desigualdade dentro de si, a não ser contra os migrantes, o que é uma coisa para a gente pensar muito. Por outro lado, isso foi feito ao preço da humilhação do restante do mundo. Então, para a gente ter um pequeno continente que elimina a desigualdade, a gente precisa ter 3 mergulhados na miséria. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa pensar muito, se é possível, né? E aí, como que a gente faz? Porque aí, por exemplo, eu lembraria uma figura como o Domênico De Masi, que tem a coragem de assumir que ele não acredita em revolução, que ele é um reformista e que ele acredita que a gente pode ir fazendo melhorias, mas jamais alcançar essa situação perfeita, que seria todos termos o mesmo acesso aos bens. Né? É isso. Sim. Então, pessoal, queria agradecer a vocês por essa conversa. Eu acho que esse livro ele dá muito pano para a manga, dá para a gente ir desdobrando várias coisas aqui. Mas eu acho que é uma narrativa interessante sobre a gente pensar as necessidades das histórias plurais e de imaginar que mundo diferente que a gente deseja, né? E como que a gente pode, o que a gente pode fazer para alcançar esse mundo ao invés da gente ficar se escondendo. E pensar também nessas várias narrativas que a gente recebe diariamente aí. A gente falou desse mundo das mídias sociais, que a gente recebe, a gente é bombardeados de informações e de narrativas. De onde que essas narrativas vêm? Com o que elas estão dialogando? E principalmente com quais ideias de mundo que elas querem dar pra gente. E a gente pensar nisso. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Acho que foi um prazer estar com vocês aqui agora de noite. Muito obrigada, Melissa. Eu achei, assim, foi excelente. Nossa, não podia ter melhor. Obrigada, Jéssica, pela indicação. Espero que você esteja com a gente também nos outros encontros. Achei... Não, foi muito gostoso, foi leve. O livro pode até não ter sido, mas a discussão foi muito boa, né? A participação de todos. Agradeço mesmo, de coração, viu? Venha nos visitar e no encontro que a gente tiver no final do ano, já vou aproveitar para dar uns avisos, tá? No final do ano, a gente pretende fazer o nosso último encontro, um encontro presencial. Se tudo caminhar bem até lá, a gente poder encontrar, quem sabe você pode estar com a gente aqui, tá? Para tomar um cafezinho com a gente aqui na biblioteca. Tá? Muito obrigada, achei perfeito.
Tá? Muito sucesso para você, parabéns pela sua atuação. Gostei muito de ver você, de conhecer você. Ai, que bom. Obrigada, gente. Obrigada pela participação de vocês e pela iniciativa. Obrigada, Jéssica, por ter me convidado. E é isso. Uma boa noite para vocês, gente. Continuem essa iniciativa que é muito legal. Muito bom, né? Nosso tertúlio está aí. Gente, para próximo encontro, eu tenho... Olha, saiu não, né? O próximo encontro vai ser... A gente vai ter que antecipar uma semana, porque nós vamos ter um evento, um evento literário em Betim, com várias mesas, vários convidados, e eles nos convidaram para participar desse evento literário, e o tertúlio fazer parte da programação. Então, para a gente encaixar dentro da programação, a gente vai ter que antecipar uma semana, tá? Que seria no dia 27 de outubro, passa a ser na penúltima quarta-feira, dia 20 de outubro. Pode ser? Tudo bem com vocês? Pode ser? Então, é isso. E nós vamos ler para o último encontro, Luiz Fernando Veríssimo, né? Que é o Veríssimo Antológico, Meio Século de Crônicas ou Coisa Parecida. Então, para o último encontro, acredito que tem um pouquinho de humor também, né? Para a gente poder fazer nesse dia 20, tá? Onde está todo mundo convidado. Alguma coisa mais, Zinete? Escreve aí para mim que eu estou sentindo sua falta aqui hoje. Ou é só isso? Vamos esperar ela responder aqui. Eu acredito que é só. Então, só isso mesmo. Gente, então, muito obrigada pela participação de vocês no dia 20 de outubro, se Deus quiser, tá? Estaremos juntos. Uma boa noite para todos. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Gente, até mais. Tchau. Boa noite. Boa noite. Prazer, Elissa.